Olá, amigos do Negócio do Esporte. Boa noite. Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma segunda-feira. Hoje o Rodrigo não está aqui co-apresentando o programa comigo, pois ele está no Rio de Janeiro a trabalho. Rodrigo, grande abraço e esperamos você aqui na próxima segunda-feira, Rodrigo. Bom, sem mais delongas, hoje a gente tem um assunto super interessante, que é o assunto voltado ao esporte educacional. E hoje a gente tem aqui o grande amigo Jean Gaspar. O Jean, que é casado, né, mudou-se há 8 anos para Guarulhos, é fundador da Liga do Desporto, entidade que promove atividades físicas, desportiva com instrumento de educação e formação da cidadania. Foi comerciante, foi atleta amador, graduado em filosofia, mestre em filosofia pela PUC São Paulo, professor de processamento de dados em informática, professor de teatro, gestor da carreira, né, do irmão, que é o Edu Gaspar, que jogou no Corinthians e hoje é gerente lá do Corinthians. Nosso convidado vai falar um pouquinho sobre isso também. É agente FIFA, com vivência internacional, criador e apresentador do programa TV Filosofia no Cotidiano, idealizador do Toque de Letra e Ginástica da Comunidade, idealizador do programa Fábrica de Letras e também aí um dos fundadores do IBCG, Instituto Brasileiro de Ciências de Governo. Jean Gaspar, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito boa noite. Herbert, eu que agradeço aí o convite de todos vocês, dos negócios do esporte, e essa oportunidade de estar falando um pouquinho aí sobre o esporte educacional. Herbert, eu só queria dizer que, na realidade, assim, eu me mudei com 8 anos para Guarulhos. Ah, com 8 anos. Então, na realidade, já filho de Guarulhos. Sou filho de Guarulhos. Interessante. Uma cidade maravilhosa. Ótimo. E com um currículo desse, inclusive que trabalhou como agente FIFA, conta um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória aí dentro do esporte, hoje, para a gente entender, para os nossos telenautas acompanharem também. Herbert, eu costumo dizer que o esporte vem desde a barriga da minha mãe. Desde cedo. A mamãe é a dona Márcia. Beijão, mamãe. Ela é uma apaixonada por esporte. Só para você ter ideia como era na época... Você lembra da época do Oscar, Marcel, Carioquinha, desse time de basquete? Ela arrumava na sala, os jogos passavam à noite. À noite, assim, naquela época, meia-noite, era muito tarde. Hoje não. Mas você imagina isso na década de 80, né? Isso. Ela arrumava, colocava eu, a minha irmã, o Edu, fazia pipoca, colocava Guaraná para assistir. Eu tinha 10 anos, 11 anos, para assistir o jogo de basquete. Então, por isso que eu brinco e falo que E meu pai também, né? Meu pai é um aficionado, não só futebol, Se na TV tá passando lá, sem desprezar nenhum time, mas... um time pequeno, sei lá, hoje da terceira divisão, ele está lá assistindo esses jogos. Então eu costumo dizer isso, que o esporte faz parte da cultura da família Gaspar. Que ótimo. E como é que surgiu? Você foi atleta, você tem uma história aí de que desde criança você pegou esse gosto até por incentivo dos seus pais. E depois, você chegou a ser atleta também de futebol? Não, joguei. Como é que foi esse início? Joguei futsal no Corinthians, até mais ou menos ali, acho que os 16, A família toda 17. É corintiana, ou não? A família inteira corintiana. O Edu começou no Corinthians? O Edu começou no... O Corinthians, o Edu começou num time, e eu também joguei nesse time, que chamava Tênis de Ouro, em Guarulhos. Que era ali na rua Padre Celestino. Os guarulhenses que estiverem te acompanhando conhecem essa rua. E tinha uma quadra ali onde tinha esse time, Tênis de Ouro. O Edu começou ali com 5 anos, eu levava ele. Você é mais velho que o Edu? Sou mais velho que ele, 6 anos. E ali, claro, disputamos os campeonatos de Guarulhos e esse time, depois do Tênis de Ouro, disputou o Paulista. E foi aí que o Edu acabou indo jogar no Corinthians e eu também tive a oportunidade de jogar o salão no Corinthians. Os dois foram para o salão. Exatamente. Aí o Edu seguiu a carreira de campo e eu não segui também. Na época, quando 17, 18 anos, eu escolhi e cheguei um dia para o meu pai e falei, pai, eu não vou mais, vou fazer a faculdade, porque era reserva, né? Tudo bem hoje, enfim, não tenho problema nenhum com isso, era o que eu queria, fazer minha faculdade. Mas como era reserva, eu falei, não vai dar, né, para virar, vamos embora. Tentar, né? Mas tem muitos que eram reserva,
e se tornaram jogadores, e aqueles que eram titular nas categorias de base não viraram. Então, assim, eu dou a dica aí para a garotada, não é porque você está no banco, né, que eu sei que você tem uma audiência bacana aí do esporte, então não é porque você está no banco que não tem que lutar. Tem que lutar, pode desistir, porque dá para virar o jogo. E a gente tem vários casos aí também no esporte de atletas, não nessa situação, mas de persistência. A gente tem inclusive o Cafu, né, que é o grande case aí dos atletas de futebol, que passou por várias peneiras, teve a oportunidade de fazer peneira em Minas Gerais, São Paulo, não sei quantas vezes. Salvo engano, ele foi dispensado 6 vezes do São Paulo. Na 7ª que ele passou conseguiu no teste. E o cara hoje é referência, até hoje é uma referência aí de liderança dentro do futebol, né? Exatamente. Capipenta, capitão do Penta. Exatamente. Você também empresariou o Edu, né, como agente FIFA depois. Como é que foi essa transição aí? Porque eu fico imaginando, Edu, você chegar para o Edu e falar assim, Edu, eu não vou continuar mais. E imagina essa conversa aí, não, você vai me empresariar, ou não foi bem assim? Como é que foi? Olha, assim, meu pai, minha mãe, a gente sempre teve esse círculo familiar muito forte, até por questão do comércio, né? O comércio sempre dá isso, a família trabalha junto, né? No balcão, batalha junto. Quando o Edu deu certo, enfim, na verdade foi um convite dele, né? Eu ajudava ele na parte financeira dele, que eu sempre tive uma certa habilidade para finanças. Então eu ajudava ele nas finanças e eu falava para ele, não, você tem que arrumar um empresário de ponta. Eu não conheço o mundo do futebol, né? E quando deu a oportunidade dele ir para... Eu lembro exatamente quando aconteceu, quando ele foi para a Inglaterra, aconteceram alguns problemas ali com o empresário. Ele me chamou e falou, Jean, não tem jeito, meu, tem que ser eu e você. E dane-se que você não conhece, você vai conhecer. Você é um cara que, né, se dá bem aí com todo mundo, tudo, meu, tem que ser você, eu não confio em mais ninguém. E a partir dali, desde 99, 2000, até 2010, quando ele parou de jogar, então a carreira dele praticamente... Não, inteirinha. Todas as transferências eu acompanhei, do Corinthians para o Arsenal, do Arsenal para o Valência, o retorno dele do Valência para o Corinthians, o encerramento do contrato dele do Corinthians. Entre, claro, outros negócios que acabam envolvendo um atleta como o Edu, que chegou à seleção brasileira, com um respeito internacional enorme. Eu estava sempre à frente de todos os negócios. Todas as negociações. E ele fazia questão que eu também estivesse ali. Então, foi uma parceria muito bacana. E tanto eu quanto ele sabíamos que essa parceria, eu posso dizer assim, tinha prazo de validade, porque ele ia parar porque a carreira ela de jogar. Exatamente. E eu, claro, junto com ele também, já fui me preparando para os meus próximos passos. Tá certo. E aí foi aí que surgiu a Liga do Desporto? Eu sei também, Jean, que em Guarulhos você faz um excelente trabalho ali com as crianças, né? Com o Colégio Municipal de Guarulhos. Eu sei que você é bem... O pessoal de Guarulhos gosta muito de você. E aí a gente faz uma consulta aí dos nossos convidados, a gente procura saber realmente a história do convidado e a gente viu que você é bem querido lá na cidade de Guarulhos. E aí como é que é? E depois você saiu ali de empresariando o Edu, e aí você já entrou com a Liga do Desporto. Como é que foi essa transição, né, de um agente FIFA, que você era, exatamente, para trabalhar com a comunidade? Na verdade eu fundei a Liga em 2008, porque eu não sentia, eu ainda sinto que ainda tem um vácuo muito grande na estrutura do futebol, não do futebol, tá? Na estrutura do esporte brasileiro. No esporte no geral. No esporte no geral, seja o basquete, o vôlei, o futebol. Quem acompanha nosso programa todas as segundas sabe muito bem que a gente faz uma grande crítica aqui com relação à falta de gestão em no esporte no geral, né? Não tem planejamento, sim, não tem estrutura, e aí você percebeu isso também. Exatamente. Não é só gestão, não. Falta política pública, falta envolvimento maior da comunidade, falta envolvimento das escolas. Porque se você pegar os países que têm uma boa estrutura dentro do esporte, ela acontece de dentro da escola para fora. Então, falta tudo isso.
Então, lá por meados de 2008, eu fundei a Liga do Desporto. Uma das propostas iniciais era tentar alavancar o esporte universitário no Brasil, mas não sei se infelizmente ou felizmente eu consegui ficar 1 ano e meio trabalhando nesse meio. Eu já tinha esse projeto de esporte educacional, já escrito, já fazia um bom tempo, desde 2000, quando eu escrevi ele em 2004, 2005. E aí eu tive a oportunidade de implantar isso na Secretaria de Educação de Guarulhos, o Toque de Letra, que é para crianças de 6 a 12 anos. E hoje nós temos aí cerca de 9.000 crianças participando do projeto. O Toque de Letra ele está dentro da Liga do Desporto. É um dos projetos da Liga do Desporto que a gente tem. São vários, né? São vários. Tem, por isso que foi isso que eu te falei no início. Eu vi um vácuo, um buraco no esporte, porque você pega o seguinte, tem os grandes clubes do Brasil, né, vão pegar seja de futebol, seja de basquete, seja de vôlei, mas daí para baixo, assim, tudo acontece na raça. Tudo acontece na raça, não tem estrutura nenhuma. Então, eu pensei, claro, baseado em bibliografias de grandes pensadores, como o professor Manuel Sérgio, a teoria da escola da bola, que é uma teoria alemã, baseado em tudo isso, eu falei, não vou construir um castelo de areia, vou começar pelas crianças. Bem planejado. Do chão, sólido. Trabalho de base mesmo. De base mesmo. E aí, bom, mas o esporte pelo esporte, eu sou muito inquieto. Então, o esporte pelo esporte, bacana, mas eu acho que o esporte pode dar muito mais para a sociedade. O esporte é acho um instrumento fantástico de socialização, de inclusão social. Bom, e foi aí que, junto com as bibliografias que eu sigo, consegui achar um meio de linkar o esporte e a educação. Por quê, Herbert? Você montou um projeto, você fez ali, você juntou toda a teoria que você tinha de grandes nomes, montou esse planejamento, fez um planejamento e apresentou. E pôs para acontecer. Colocou na prática. Porque uma outra coisa que eu vi muito enquanto empresário, como nós falamos anteriormente, enquanto empresário, jogador de futebol, era o seguinte, os meninos chegavam, aquela batalha, não dá tempo de estudar depois dos 14, 15 anos, muito difícil, são poucos. Complicado. Eles vão largando estudo e se dedicando à profissão ali de atleta profissional. Só que chega nos 20, 21, 22 anos, daquele time ali de 40, 2 conseguem chegar. Quando chegam, 1 consegue chegar. E os outros? O restante não tem estrutura nenhuma. Exatamente, não tem uma profissão e não tem São claro, inteligentes, porém não tem uma formação para ir para o mercado de trabalho. E o interessante é que, normalmente, se você vai pegar um perfil de um atleta, automaticamente ele tem uma liderança, né? Sim, já é do atleta. natural. O cara que é jogador de futebol, automaticamente ele já tem uma liderança. E aí você acaba tendo vários líderes sem formação até mesmo a gente está falando de ensino médio. Exatamente. Né? A gente está falando nem de curso superior, é de ensino médio mesmo. E eu falo isso até com experiência também, que trabalhei um bom tempo no Flamengo com futebol de base, e é isso que a gente via lá. Né? Até aqui em São Paulo, alguns atletas, a gente levou de São Paulo para lá e ficou um tempo, voltou, e até hoje fica correndo atrás de clubes com aquela esperança de ser um atleta, um jogador de futebol, mas fica sempre naquele mas. Fica naquele mas. E aí, por isso que a proposta, o objetivo principal do Toque de Letra é o quê? Formar cidadãos. Então, eu tenho a seguinte... Você inverteu aí o que normalmente acontece, né? É formar o atleta. É formar o atleta. Não, é formar cidadãos. Então, eu falo de uma maneira muito séria para a coordenação do projeto, que o nosso objetivo é o seguinte, para cada craque que surgir no Brasil, tem que surgir um grande cientista. Para cada medalha de ouro, tem que aparecer um grande engenheiro, entendeu? Para cada cara que for premiado na FIFA no Brasil, tem que aparecer um grande professor. Aí sim, nós vamos construir aquele Brasil que nós tanto queremos. Tem que ter, sim, grandes craques no Brasil, mas tem que ter grandes cientistas, tem que ter grandes filósofos, tem que ter grandes sociólogos. É verdade. Porque só a partir daí nós vamos ter a sociedade mais justa
que nós, enfim, tanto que é sonhamos. o que a gente quer, né? É que a roda tá ao contrário. Exatamente. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, já voltamos aqui com o Jean Gaspar. Vocês podem mandar também perguntas, já chegaram algumas perguntas aqui, pode acessar o link, né? A gente tem a linha ao vivo e já voltamos. Olá, amigos do Negócio do Esporte, voltamos aqui do nosso intervalo e já estamos aqui com o Rodrigo Fortuna, grande Rodrigo, colocando aqui, já estou assistindo vocês, Rodrigo que está lá em Miami Beach, né? Opa. Chique no último, Jean. E mandou aqui um recadinho, tem alguns amigos aqui falando do nosso amigo, excelente entrevista, o Gilbran Borgonovo, oi amigo, retornei de viagem e agora posso, olha aí, o Gilbran, que sempre acompanha nosso programa ao vivo, ele sempre manda perguntas aqui. Seja bem-vindo aí, Gilbran, que ficou um tempo fora aí do nosso programa, né? Para quem começou a acessar agora, nós estamos hoje aqui com o Jean Gaspar. Jean, que trabalhou muito tempo como agente FIFA, foi empresário do irmão, Edu Gaspar, que hoje é gerente do Corinthians, é filósofo pela PUC, mestre, é professor. Estamos com o Jean aqui e fico muito feliz com a presença dele. Jean, queria falar com você que o foco da Liga do Desporto é o esporte educacional. Então, assim, ele é sempre voltado para que você acabou de falar, para a educação. Em que consiste, como que ele é trabalhado? Como é que... Porque você montou o projeto, né? Você tem o planejamento dele ali, e como que ele é trabalhado? Como é que você conseguiu colocar em prática ele? É um projeto pedagógico, né? Então, ele tem toda uma pedagogia desenvolvida, o toque de letra, depois posso falar de alguns outros projetos que nós temos, onde, bom, o primeiro passo, a gente trabalha o esporte educacional, por quê? Primeiro que ele é inclusivo, ele não exclui ninguém. Entendi. Altinho, baixinho, gordinho, gordinha, todo mundo. Vem para o toque de letra, que ali você tem espaço, ali você vai ser um craque, com certeza. Além de inclusivo, o toque de letra também promove, a gente trabalha muito a questão da coordenação motora. Nós temos como princípio na pedagogia do nosso trabalho que a coordenação motora ela acaba auxiliando a criança até na escrita, até na alfabetização. Exatamente. Raciocínio lógico, raciocínio rápido. Exatamente. Então, a gente trabalha com as crianças de desenvolvimento cognitivo, que pelo esporte dá para fazer, colocando as crianças em situações problema. Então, por exemplo, você está na quadra, no canto da quadra com a bola e você tem que chegar no seu alvo, no seu objetivo que é o gol. A gente coloca 2 ou 3 marcadores diante dela. Como que ela sai dali? É aí que entra o raciocínio rápido, como é que eu vou sair? Exatamente. Tempo, tem disciplina, calma, né? Não pode entrar em desespero, né? Como você proteger o seu elemento. Tudo isso acaba entrando e que faz parte da nossa vida cotidiana. Né? É isso que eu ia falar agora. Isso ele vai levar para a vida toda, porque todo dia a gente tem esse tipo de situação que tem que resolver rápido. É esse o objetivo. E alinhado a isso, Herbert, só para falar rapidamente... O programa é seu, pode ficar à vontade. Não, eu sei que como é teu, a gente tem que dar uma... só rapidamente, a gente trabalha com quatro momentos distintos na aula. O primeiro momento é o aquecimento. Então, o que acontece? O aquecimento não é correr em volta da quadra ou fazer aqueles exercícios mecânicos. Não, é através de jogos lúdicos. Então, a gente pega a criança e já faz um trabalho lúdico com ela para aquecimento. Ele já vai aquecendo sem saber que está aquecendo. Exatamente. Sem aquela coisa meio militar, né? Nada contra os militares, mas... enfim, eu acho que está no momento de a gente inserir novos elementos no esporte. O segundo momento da aula, coordenação motora, né, onde a criança, como eu te falei, ela vai chegar a momentos que ela trabalha até um bambolê numa mão e quicando outra bola, para desenvolver bem a coordenação. O terceiro momento é o jogo mesmo, né? Mas não é o jogo, vai lá e joga, não. A gente trabalha as regras, procura mostrar para a criança como é cada regra, como trabalhar o coletivo... Né? Disciplina, não ser fominha, né? Pegar a bola e sair driblando todo mundo, trabalhar esse jogo.
E o quarto momento, que é a volta calma, o relaxamento das crianças. Então, são 4 momentos que são fundamentais, que é essa estrutura de aula do toque de letra. Legal, ótimo. Programa bom é o programa quando o convidado fala bastante assim, cara. Eu quero escutar mais você e falar menos. Não, tranquilo. Ô, Jean, e qual que é o público? Né? Hoje você falou que tem criança, mas qual que é esse público? É só criança? Você trabalha com adultos, com a terceira idade ou não? A ideia realmente é focar nas crianças. E por que esse público? Então, a ideia foi essa, né? Trabalhar com crianças de 6 a 12 anos nas escolas municipais. Eu acho que esse momento a gente conseguiu construir bem, já está consolidado. Agora eu tenho, claro, o plano para trabalhar com as crianças, os jovens, aliás, não são crianças, né? Os jovens de 13 a 17 anos. Ainda não chegamos a esse estágio, mas é o nosso próximo passo. E o esporte educacional também acaba entrando, Herbert. A gente trabalha, o termo técnico hoje é melhor idade, né? Não se fala mais terceira idade. Para mim, enfim, são os nossos papais, vovós, é a melhor idade mesmo. É a melhor idade. Já passou por tudo. Exatamente. Então, nós trabalhamos também a melhor idade de uma maneira educacional. Como? Prevenção à saúde, com as aulas de ginástica que nós damos, a gente previne a questão de depressão, de pressão alta, diabetes, regular diabetes. Então, ou seja, é educacional. A gente previne a saúde. Legal, ensinando hábitos saudáveis para os nossos adultos e acabando dando uma qualidade melhor de vida para eles. E realmente isso acontece. Né? Regularmente eu tenho reuniões com esse público e é muito saudável, é muito bom estar com eles ali e ouvir as experiências deles. Falta, né? Você fala aqui, você mora em Guarulhos, eu moro aqui em São Paulo, e a gente vê que tem demanda, porque tem pessoas, tem a melhor idade, tem crianças, e não tem esse tipo de projeto. Você pretende trazer esse projeto, expandir esse projeto, não só, porque eu sei que hoje você concentra muito em Guarulhos, Sim. Mas, por exemplo, na região de Santo Amaro, que é onde eu moro, Campo Limpo, ali aquela região, Capão Redondo, existe esse interesse, Morumbi, que está naquele meio ali, né? Então, eu tenho interesse sim, eu não posso, foi bem lembrado, e deixa eu aproveitar aqui e agradecer um grande parceiro que incentiva esse projeto, que é o professor Moacir de Souza, secretário de Educação em Guarulhos, que desde o primeiro momento que eu apresentei para ele a ideia de aproximar a escola com a comunidade, com o projeto do esporte educacional, ele falou, abraçou a ideia, está nos ajudando, a Liga do Esporte tem parceria tanto privada quanto pública, e então eu tenho que aqui deixar agradecer, porque foi um abração, assim, porque é um cara que acredita bastante no projeto, e é claro, a intenção é expandir para o estado inteiro, sei lá, quiçá Brasil. E agora, Herbert, uma das grandes lutas minha é com que o esporte educacional, assim como acontece em Guarulhos, venha a ser política pública. Tem que ser, né? Tem que ser. Eu Qual acho a sua que é visão, esse o objetivo. Vou até sair da pauta aqui, com relação à política pública, né? Porque se você analisar o esporte, você pegar países como China, Rússia, até Estados Unidos, enfim, são fortes, né? São países que têm uma referência aí no esporte. E aí a gente tem grandes atletas, tem um perfil de atletas no Brasil e a gente não vê que isso não deslancha, né? Hoje, por exemplo, você pega cidades, estado, e o estado, o pessoal acha que é jogar peteca na pracinha, o secretário de esporte está investindo naquilo. Na verdade, o que eu quero perguntar para você, dá para fazer mais? Né? Porque se a China consegue, se a Rússia, até mesmo Cuba, né, que tantos criticam, conseguem, por que o Brasil, com esse espaço todo que tem, com o perfil do público brasileiro tem, a gente não consegue implantar nada de concreto no esporte, no geral, né? Existem casos isolados que a gente sabe. Sim, não, sem dúvida dá e tem que dar. É isso que... Qual que é essa dificuldade? Você que está no meio, você vê esse tipo de dificuldade? Sim, tem muita dificuldade. Por isso que a discussão é o seguinte, eu acho que agora chegou o momento de tocar aí no coração de alguns governantes, para eles terem esse olhar como, que nem se falou, não
um incentivo porque tem uma peteca ali. Claro que peteca é importante. Sim. Se alguém quiser investir para montar peteca para os adultos que tem na Liga do Esporte, será sensacional. Mas sempre voltado para essa atividade com essa finalidade. Então, no Brasil, as coisas acabam ficando muito dispersas. Então, na hora de nós pensarmos mais para fazer mais. Quando eu digo para você que está muito dispersa, por exemplo, hoje, até as entidades que focam, as entidades, quando eu digo, são clubes, confederações e federações. Elas, Herbert, elas estão para quê? Estão para formar um atleta de alto rendimento. Mas nem nas bases, se você rodar as bases do Brasil, eles dão apoio. Eles dão apoio. Então, isso também está defasado. Então, eu vejo que tem que começar da base. Eu acho que tem que ter uma política pública do brasileiro conhecer o esporte. Não é só o futebol. Tá? A gente concentra muito na questão no do futebol. E não é. Quando você apresenta o handball para uma criança, eles adoram. Porque é um esporte rápido, é dinâmico. Toda hora tem gol, né? Claro, o futebol... Então, assim, primeira coisa, tem que pensar, apresentar para as crianças o esporte. Esse é o primeiro passo. E a gente tem opções. Por quê? Porque a partir daí, você vai crescendo. Não adianta você começar do meio, né? Então, apresente esporte para as crianças. O segundo passo é desenvolver um alto rendimento que seja de uma maneira sustentável, com não só os clubes de forma isolada, mas as confederações têm que se envolver. Que hoje você vê que as federações têm que se... Ninguém tem... Tem solto. A CBF, a preocupação dela é vender amistosos da seleção brasileira. Eu acho que é pouco para uma entidade como aquela. Com toda a estrutura que a CBF tem, com a grana que eles têm, poderia investir mais também. Exatamente. Depender do governo, né? Então, eu acho que o que a gente consegue fazer pequenininho na Liga, que a gente consegue envolver parceria pública e parceria privada, eu acho que a gente tem que pensar melhor e levar isso, não só que nem eu faço na cidade de Guarulhos, mas para o estado de São Paulo e para outros locais. Eu acho que é esse o planejamento que tem que ser feito. Ótimo, espero e vamos torcer para que isso aconteça. Não é fácil. Estou muito ansioso aí para a gente levar para as outras regiões, principalmente aqui em São Paulo, que ao meu ver não tem nada relacionado a esporte. Faz aqueles eventos, fazem evento pontual ali, mas não tem nada, né? No colégio não tem, você vê futebol dentro da... Porque assim, na verdade é o seguinte, você pega uma escola pública e aí você tem... Nem todo mundo vai jogar futsal, no caso, né? Futsal. Nem todo mundo. E aí você tem várias opções. Você poderia ter, sei lá, judô, jiu-jitsu, você poderia ter basquete, que tem, mas é pouco usado, né? Pouco estimulado. Enfim. Hoje tem o basquete de rua, Sim. que é sensacional. Então, assim, na realidade, eu tenho um foco muito grande, que hoje eu não trabalho, eu tenho no centro também, mas a gente trabalha nos bairros afastados. Acho que é aí que está a grande questão, sabe? Chegar igual você falou para mim, pô, Gê, eu moro lá no Capão Redondo, tem que ter alguma coisa lá. A questão é levar lá, e não só nas quadras que tem aqui em Perdizes, enfim, ali nos centros mais próximos, né, de São Paulo. Tem que ter também, mas está na hora de ir para os bairros, tem que fortalecer São Paulo, o estado de São Paulo está precisando disso, fortalecer os bairros, porque o centro já está inchado. É verdade. Né? Não adianta toda hora estar saindo gente do bairro e indo para o centro. Não. Então, está na hora de descentralizar um pouquinho e fortalecer esses bairros. Porque tem... Olha, eu ando muito os bairros, principalmente de Guarulhos, aqui também na norte de São Paulo. Tem muita coisa rica, muita coisa boa nesses bairros e tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. E o esporte dentro da periferia... ele diminui bastante a criminalidade, porque você vai ocupar a cabeça dessas crianças que não têm essa intervenção do governo, né? Que, exatamente. Se a gente for analisar, a obrigação é do governo. A gente acaba fazendo projetos, como você fez, e leva para a periferia, mas a obrigação é do governo. Mas e tira essa molecada da criminalidade, que a gente sabe que hoje em dia... Vou te contar um caso... A gente toma conta delas. Vou te contar um caso, uma diretora
no bairro lá de Gopouva, de Guarulhos, me chamou, fui fazer uma reunião com ela, e ela me falou, seu Gia, o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo? Por quê? Está algum problema aqui? Ela falou, não, falaram que vai parar o projeto aqui. Eu falei, não, de maneira nenhuma, como é que chegou isso? Ela, não vai mesmo? Ela falou, não. Eu falei, não. Ela, ai, que bom, seu Jean. Sabe por quê? Depois que nós colocamos o projeto aqui dentro, pararam de quebrar a escola, pararam de quebrar vidraça, pararam... Ou seja, com o esporte, a gente trouxe a população para dentro da escola e eles pararam de destruir o patrimônio público. Exatamente. Toda essa galera. Então é um caso assim bacana de contar. Ótimo. Jean, o papo está ótimo aqui, mas eu tenho que puxar aqui o nosso próximo intervalo. Telenautas, não saiam daí que a gente já volta. Olá, amigos do Negócio do Esporte. Voltamos aqui com o Jean Gaspar. Já é um papo muito interessante. A gente está falando aqui sobre o esporte educacional. E a gente já tem algumas perguntas aqui dos nossos telenautas. São várias perguntas chegando de todo lugar do planeta, porque a gente tem pessoal de Portugal, pessoal da Hungria, pessoal de Guarulhos. A gente tem o Gilbran aqui perguntando... como você faz para segurar essa rapaziada nos estudos? Como é que funciona aí para segurar a rapaziada no estudo? Esporte educacional. O primeiro de tudo que vem são os estudos. O foco do projeto realmente é esse, né, Gê? Então, assim, para participar, primeiro de tudo, tem que estar estudando. O segundo foco é que se parou de estudar, é automaticamente desligado do projeto. E nós tínhamos, no começo, nosso plano era o seguinte, se a criança tirasse nota vermelha ou tivesse muitas faltas na escola, nós iríamos, entre aspas, dar uma punição para a criança para que ela não participasse mais do projeto. Porém, não até precisamos... criar uma responsabilidade assim nela, né? Mas não precisamos fazer isso. Hoje, tem diretoras, que são nossas amigas, né, do projeto, professoras, que a criança... Ou se é muito bagunceira, muito levada, vamos dizer assim, né? Se é muito levada, ou se a criança não está com a nota satisfatória, sala de aula. Ela fala, a professora fala, se você não melhorar, semana que vem você não vai para o toque de letra. A criança se esforça para poder ir no toque de letra. Então, assim, mas isso acontece, é sensacional. E assim, na realidade, a proposta do projeto era essa, era integrar a família, a escola e o projeto. E isso, eu posso dizer que depois de 4 anos já de projeto, a gente conseguiu fazer isso. Deu certo. Então, assim, vem dando certo, né? Vem dando certo. Então, assim, premissa primeira, tem que estar na escola para poder jogar bola. Que ótimo. Depois do programa a gente vai sentar, tomar um café e você vai me explicar como é que a gente traz isso daí para a Zona Sul de São Paulo, né? Para a cidade de São Paulo. Será uma honra. Fazer uma parceria boa. É o meu sonho. Inclusive, o Maurício de Guarulhos aqui, conheço e eu parabenizo pelo programa Toque de Letra. Já tem aqui gente que conhece o seu programa. Mas qual o seu plano para ampliar? Né? Você falou que tem intenção de realmente expandir aí o programa, mas você não falou aí qual é o seu plano para ampliar, né? Ampliá-lo aí na cidade. O plano para ampliar, não só na cidade, mas fora, a gente já tem, a gente procura parcerias, como eu falei, tanto públicas quanto privadas, também trabalhar com as leis de incentivos, né, que os governos hoje nos dão. Que é a lei de incentivo ao esporte, é isso? É isso, lei de incentivo ao esporte. Aproveitando, Jean, você como especialista nesse assunto, você pode até já terminar respondendo a pergunta do nosso amigo Telenauta. Deixando muita pergunta Legal, aqui. Bacana. Estou tentando administrar as perguntas aqui. Mas como é que funciona a questão de lei de incentivo ao esporte? Como que é? Só rapidamente aí, porque a gente tem também muita gente interessada nesse assunto, porque está chegando as perguntas aqui, já consegui compilar na sua resposta. Tá, aqui. eu posso fazer um merchan aqui? O programa é seu. Para quem quiser conhecer um pouco mais dos nossos projetos, tem o Facebook da Liga, Facebook/Liga do Desporto, mas tem o site também, onde tem todos os nossos projetos lá. Ótimo. www.ligadodesporto.com.br. Quem quiser conhecer,
mandar e-mail para a gente também. Enfim, a gente acaba auxiliando até outras entidades, isso aí é parceria, estamos à disposição. Ótimo, excelente. Mas quanto à lei de incentivo ao esporte, aqui no estado é a lei de ICMS, onde você faz o projeto, manda para a Secretaria de Esportes do Estado, eles acabam aprovando e você tem que ir atrás de um incentivador privado, né? Por exemplo, empresa, no caso, ela destinaria o ICMS que ela pagaria ao governo, para o projeto. Ia voltar para que fosse investido no projeto. Exatamente. Que nem agora... muito burocrático isso, não? Olha, é um prazo de mais ou menos 1 ano. Até o começo do projeto, a maturação, captar e liberar. Por exemplo, agora em novembro nós vamos começar um projeto de ginástica artística. Legal. Que nós captamos via lei de incentivo ao esporte. Então, nós temos hoje cerca de 1.500 alunos de ginástica artística e com essa lei de incentivo, com certeza vamos chegar aí a uns 2.000, 2.500 alunos. Então, com essas parcerias, com esses projetos, né, eu vou acoplando, eu vou enriquecendo os projetos que nós já temos. Ótimo. E até pegando agora que você falou do projeto, né? Quais são os programas que a Liga do Desporto oferece para a comunidade? Né? Você falou de ginástica agora que veio aqui. Quais que são os programas? Olha, porque a Liga do Desporto, ela vem como se fosse um guarda-chuva, é isso? A Liga do Desporto é uma entidade, é uma empresa, e abaixo dela eu tenho programas como Toque de Letra, tenho ginástica na comunidade, que é para os adultos, a gente tem street dance. Também? Interessante. Temos dança de salão, temos ginástica acrobática, inclusive quem quiser entrar no site lá tem umas apresentações lindas da ginástica acrobática, que nem eu já falei, a ginástica artística, enfim, tem alguns outros, porque são vários foi programas. crescendo. Exatamente. É diário? Ele acontece diariamente dentro dos colégios? Como é que funciona? Porque só para a gente entender, você tem a aula ali de manhã, depois saiu da aula, tem o projeto, ou o projeto rola o dia todo? Sim. A intenção é justamente essa, é aumentar o tempo de permanência da criança na escola. Então, ela fica lá na escola das 7 às 11 e depois fica das 11 até meio-dia com o toque de letra. Aí depois o papai e a mamãe vai buscar. Ou ela estuda das 11 às 3 e o pai leva das 5 às 6, entendeu? Na escola. Então, é um período que a criança acaba ficando 1 hora a mais dentro do ambiente escolar. E no final de semana tem esses eventos também de dance? Nos finais de semana, street dance, nos finais de semana, o que nós costumamos fazer? Nós fazemos encontros, não como aula, mas fazemos ali os encontros com as crianças, com as famílias, dentro das escolas municipais para movimentar esses encontros, jogos. Entendi. Nada... Seguindo a nossa pauta aqui, tem a pergunta, né, que como a população pode participar dos programas da Liga do Desporto? No caso, tem que estar registrado o aluno... Tem que estudar. No colégio. Tem que estudar. Porque o programa vai até o colégio, não é isso? Não, ele acontece dentro das escolas, que no caso do Guarulhos, ele acontece dentro das escolas e nos CELs. Não são colégios, são escolas da Prefeitura de Guarulhos. E nos CELs de Guarulhos eles acontecem. Então, assim, hoje, como eu tenho 80 polos em Guarulhos do projeto, as crianças podem ir, os papais, as mamães, podem procurar uma escola perto de casa lá em Guarulhos, que tem uma escola, basta procurar um professor do toque de letra e se inscrever. Legal. A gente tem uma pergunta aqui do Amadeu que está lá em Lisboa. A pergunta é o seguinte: que tipos de evento a empresa oferece? Né? Acho que a empresa que ele deve estar falando deve ser a Liga do Desporto. Sim. Que tipos de evento a empresa oferece? Você entendeu a pergunta? Bom, um grande abraço para os meus amigos portugueses. Os portugueses de Portugal. Eu sou cidadão português. Eu tenho a dupla cidadania. Então, um grande abraço, tenho grandes amigos portugueses. Nós oferecemos, como eu acabei de lhe dizer, temos o toque de letra, que é para as crianças, temos a ginástica na comunidade para os adultos, o street dance
e ginástica acrobática para os jovens. Fitness show, festival de dança, também eu sei que tem alguma... Então, foi o que eu te falei. Então, no final de semana, por exemplo, esse final de semana, todos estão convidados para participar do Liga Fitness Show. Os professores lá bolaram uma ginástica onde vão 400, 500 adultos. É impressionante, participam de uma super ginástica no ginásio, 1h30, assim, uma pegada monstra, e acabam participando desse evento. Aí qualquer um entra no colégio, participa? Pode participar, são todos convidados. E outra, todos os projetos da Liga do Desporto são totalmente gratuitos. Que ótimo! Depois você deu o seu site, mas eu acredito que até o final do programa vai aparecer ali na tela. E eu acho que é interessante, pessoal, não só de Guarulhos, mas quem da cidade vizinha ali também, para conhecer o projeto. E até os nobres secretários de esporte de outras cidades também, que é uma ideia muito interessante, que parece ser simples, né? A gente sabe que dá muito trabalho, a gente sabe disso, mas talvez para um secretário de esporte de qualquer cidade pequena implantar, que seria uma boa. Eu costumo dizer assim, né? Porque é simples, que não deixa de ser complexo. Ah, sim. A gente sabe de toda a complexidade que deve ter mesmo. Hoje, você comentou que tem aí o projeto da Lei de Incentivo ao Esporte... Que é a Ginástica para Todos, de ginástica artística. Tem outros projetos, a Liga do Desporto em Planejamento, que como é que funciona? Você, a cada mês, monta um projeto. O que você tem em andamento hoje? Não, temos... Porque se você falou que dura um ano, se você iniciar um hoje, só daqui a um ano você consegue implantar. É um pouco. Bom, o que nós estamos lançando agora é Ginástica para Todos, que é o Ginástica Artística, e temos assim o nosso planejamento. Ele é estratégico também, então eu vou deixar surpresa, eu venho um outro dia aqui para falar com você quando eu estiver lançando. Você já está convidado para essa próxima entrevista, a gente vai comentar sobre isso daí. Bacana. Trazer novas histórias também. Legal. Mas pode seguir aí que eu te cortei. Não, é que eu te falei, a gente tem já outros projetos eu vou dizer assim, desculpa, em linha de produção, mas como ele é estratégico, é um segredo da empresa, então eu vou... Vai manter vou manter segredo, por causa daí do eu plágio, né? Não, é porque, enfim, tem concorrência, você sabe como é, então a gente... Tem. Negócios no esporte. E esporte educacional é um negócio dentro do esporte. É verdade. Que hoje ajuda Então... essas crianças aí, né? Jean, você falou um pouco sobre ginástica para todos, né? Existe alguma coisa voltada para skate? A gente tem alguns meninos, adolescentes aqui falando na parte de skate, o que tem? Existe algum projeto aí nessa área? Olha, eu vou te falar uma coisa, o Edu andava muito de skate, viu? Era um grande skatista. Andava, ia lá no Ralph e tudo. Inclusive, aquele campeão brasileiro, que foi campeão brasileiro japonesinho, de Guarulhos. De Guarulhos, mas eu esqueci o nome dele. Então, eu não acompanho muito o skate. Enfim, o Edu andava com ele. Eu não tinha essa habilidade, é um esporte muito bacana, mas na liga ainda, infelizmente, não temos, mas quem sabe no futuro próximo vamos ter um projeto de skate também. Que ótimo, Edu. O Jean. E bom que o Edu aí sempre foi voltado para a área de esportes. Exatamente. Começou ali assistindo basquete, como você falou no início, para quem entrou agora no nosso programa. Veio aí, chegou a praticar skate, né? Que também é um esporte. E virou um grande atleta e hoje um grande gestor. Que faz um excelente trabalho. A gente usa também aqui grandes exemplos aqui. Cases, né? Como a gente vem fazendo uma crítica realmente com a questão da falta de gestão no esporte. Corinthians, nos últimos anos, virou até uma referência quando a gente fala em gestão, seja de captação de patrocínio, seja na gestão de atletas, gestão de base. E é interessante saber que o Edu, a gente pode dizer que teve um professor também, né? Porque eu acredito que vocês trocaram bastante experiência nesses anos que vocês... Trocamos muito. Estiveram Até hoje. Até hoje. Existe essa troca, né? Bom, pessoal, nós estamos... que ele mais para o setor privado e eu mais para o setor público. Procurando fazer esse caminho aí, mas é bem interessante. Gostaria de vê-lo aí pelo seu perfil, Jean. Dificilmente a gente vê pessoas que se preocupam realmente com o povo mesmo, né? A palavra certa é essa, não adianta a gente falar aqui palavras bonitas, mas a gente já se conhece há algum tempo também. Sim. E aí eu sou um admirador seu, tá? Por essa responsabilidade que você tem, que teoricamente não é uma obrigação.
A gente vê realmente aqui pelas perguntas que chegam, o pessoal gosta muito de você, o pessoal de Guarulhos fazendo elogios aos seus projetos em Guarulhos. Por isso que eu quero realmente aí a gente bater um papo para a gente trazer isso para São Paulo. É, né? isso aí, vamos embora, Herbert. Tenho esse interesse aí, acho que a gente consegue implantar em outras regiões, em Embu das Artes, em Bugaçu, tem Taboão da Serra, são cidades que faltam esse tipo de ação e, de repente, a gente pode levar alguma coisa lá. Nós já estamos aqui no final do nosso programa. Jean, fiquei muito feliz com a sua presença hoje. Você pode ficar à vontade, passar seus contatos, esse momento é seu, e falar com nossos telenautas, com algum contato que você tiver, e-mail, site. Esse é o momento para passar todos os seus contatos. Bacana. Herbert, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite, o carinho de estar recebendo a gente aqui. A recíproca é igual quando você falou de admiração, de verdade. Obrigado. Eu acho que temos um desafio grande, entendeu? E esse desafio é mudar um pouco o pensamento do Brasil, e foi o que você falou. É olhar um pouquinho mais realmente para o nosso povo, para a nossa população, né? Que nós fazemos parte dela, estamos ali, então temos que estar juntos nessa batalha. Então, quero agradecer imensamente essa oportunidade e quero deixar aqui de novo aí o site da Liga, www, né, ligadodesporto.com.br. Se alguém quiser entrar em contato pelo Facebook lá da Liga do Desporto. Também tem, né? Facebook/Liga do Desporto. Acho que e-mail hoje nem funciona mais, funciona? Eu sou meio antiquado. Mas quem o pessoal está adotando bastante o Facebook, mas tem o Comunicacão, né? Que não tem o tio e cedilha, não tem o Comunicacal, né? Comunicacão @ligadodesporto.com.br. Pode mandar e-mail para a gente, será uma satisfação poder conversar com vocês. Tem o seu e-mail pessoal também, está aparecendo aí, jeangaspar@uol. Opa, esse aí é meu pessoal, pode mandar lá, será um... outro dia eu fui dar uma aula para um pessoal sobre democracia. Que legal. E nessa aula eu passei lá meu e-mail na loja e o pessoal mandou e-mail pedindo bibliografias, livros para estudar mais. Então... O pessoal aqui costuma passar até para a gente mesmo. É isso aí, tem muita coisa aí para a gente... Temos que aproveitar a internet de forma positiva. Verdade. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um programa. Voltamos na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui na tvabcd.com.br. Este programa você pode assistir no negóciosdoesporte.tvabcd, porque fica a reprise lá também. Acredito que passou aí na tela os meus contatos, facebook.com/siga-herbertmelo. Também vocês podem me achar lá também no LinkedIn, está como professor ADM Herbert Melo. Fiquem à vontade também para passar perguntas. Site da Sociedade Brasileira, sbgme.com.br, que é grande parceira desse programa. E contem sempre com a gente. Segunda-feira a gente volta. Grande abraço, amigo telenauta.